A ciência sempre abriu caminho para o crescimento da humanidade, com pesquisas revolucionárias que vão desde a busca por tratamentos inovadores até o desenvolvimento de tecnologias, levando o ser humano a lugares que antes eram impossíveis de chegar. Dados recentes da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, mostram que o investimento em pesquisa e desenvolvimento aumentou em todo o mundo. A ciência também é uma aliada na luta contra doenças. A vacinação em massa contribuiu para a erradicação da varíola e controle de doenças como poliomielite e sarampo. No Brasil, existem referências no meio científico. A biomédica Jaqueline Góes mapeou o sequenciamento do genoma da Covid-19 em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil, além de outros avanços que ela liderou. Foi o nosso grupo que identificou qual foi o caminho que o vírus Zika passou, que percorreu para sair da África e chegar até aqui o Brasil, atingindo as mulheres, principalmente mulheres gestantes aí no Nordeste, mas assim, de modo geral, toda a população brasileira. O nosso trabalho também permitiu identificar o surto de febre amarela. Em 2017, eu mostro que os casos recentes aí de 2019, 16, 17 para cá, são casos que são causados por uma nova variante do vírus da dengue. Pesquisas científicas são necessárias em momentos de crise, como a pandemia de coronavírus, quando vários países criaram imunizantes para a doença, inclusive o Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais geraram a Spintec, uma vacina totalmente brasileira contra a Covid. Eles criaram o imunizante do zero em apenas 3 anos, mesmo com o atraso da pandemia. A Spintec, ela inaugura uma nova era em que a gente é autossuficiente, desde o desenho até o teste e a liberação para o público, de uma forma geral. E segundo, a economia que isso vai apresentar, uma vez que o Brasil não vai precisar mais importar vacinas para a Covid, que são vacinas caras, que tem um custo pesado para o Ministério da Saúde, e a gente produzindo aqui dentro, a gente certamente vai ter mais autonomia na decisão de onde usar a vacina, quando acelerar a produção, diminuir a produção. O Brasil possui bons profissionais na área científica, mas, segundo pesquisas, o Brasil pode ter perdido cerca de 6.700 cientistas nos últimos anos. A falta de financiamento, bolsas de pesquisa congeladas por 9 anos, corte de verba, os motivos são vários e têm causado a diáspora acadêmica ou a chamada fuga de cérebros do país. Existe uma demora na importação desses reagentes, que muitas vezes o tempo que a gente leva esperando para que esses reagentes cheguem, para a gente começar o trabalho, um colega, um colaborador, até mesmo outro profissional, outro cientista em outros países, já conseguiu receber o reagente, fazer o experimento, escrever o trabalho e publicar. Então, a gente fica muito atrasado em relação a países da Europa e da América do Norte por uma questão de logística, uma questão mesmo de trâmite alfandegário e de recursos, obviamente, disponibilizados para as nossas pesquisas. Os pesquisadores relatam que, além de investir em infraestrutura laboratorial atualizada, é necessário criar um ambiente regulatório favorável à pesquisa e inovação, simplificando processos burocráticos, implementar políticas de incentivo, como programas de apoio à transferência de tecnologia e à valorização da profissão por meio de oportunidades de crescimento profissional, pode diminuir a fuga de cérebros do Brasil. Essa valorização começa com a população do país. A população precisa ajudar, acreditando na ciência, não repassando informações falsas, diminuindo esse repasse de fake news, acreditando nas coisas que a ciência séria produz, e assim, governo, população e os cientistas trabalhando juntos, só pode gerar um resultado bom a curto, médio e longo prazo. A gente precisa investir em ciência dessas duas formas, economicamente falando, com orçamento que seja compatível com a necessidade do Brasil e em termos de divulgação também. Então, são duas vertentes que lá na frente vão trazer um retorno muito, muito, muito significativo para o Brasil.